Você sabia que toda a matéria do universo conhecido é formada por apenas 118 tipos diferentes de átomos? Da água que você bebe, do oxigênio que você respira, até os metais mais raros já criados em laboratório. Todos esses átomos estão organizados em um dos maiores feitos da ciência, a tabela periódica dos elementos químicos, e hoje você vai entender como ela funciona de verdade. A tabela periódica é basicamente um mapa incrível que reúne todos os elementos químicos conhecidos, organizados com base nas suas propriedades físicas, químicas e atômicas. Atualmente, a tabela possui 118 elementos, começando pelo hidrogênio, que tem apenas um próton, até o oganesônio, com 118 prótons. Cada elemento é definido por uma característica fundamental: o seu número atômico, que representa exatamente a quantidade de prótons no núcleo do átomo. Essa organização não é aleatória. Ela revela padrões surpreendentes sobre como a matéria se comporta. A tabela periódica é organizada em 7 períodos, que são as linhas horizontais, e 18 grupos ou famílias, que são as colunas verticais. Os períodos indicam a quantidade de camadas eletrônicas que um átomo possui, ou seja, quanto mais abaixo na tabela um elemento está, mais camadas ele tem. Já os grupos reúnem elementos com o mesmo número de elétrons na sua camada mais externa, a chamada camada de valência. É por isso que elementos da mesma coluna apresentam comportamentos químicos muito semelhantes. Entender essa estrutura é o primeiro passo para dominar a química. Agora, vamos mergulhar nos principais grupos. O grupo 1 é o dos metais alcalinos. Aqui encontramos elementos como o lítio, o sódio e o potássio. Eles possuem apenas um elétron na camada de valência, o que os torna extremamente reativos. Eles reagem de forma violenta com a água, e por isso nunca são encontrados livres na natureza. Já o grupo 2 é dos metais alcalino-terrosos. Eles têm 2 elétrons na camada de valência e são um pouco menos reativos que os alcalinos. Esses elementos são muito importantes biologicamente. O cálcio, por exemplo, é fundamental para nossos ossos e dentes, enquanto o magnésio é pai cativé na fotossíntese das plantas. Os grupos do 3 ao 12 abrigam os metais de transição. Aqui estão alguns dos elementos mais conhecidos, como ferro, cobre, ouro e prata. Eles são famosos por apresentarem múltiplos estados de oxidação, terem alta condutividade elétrica e uma importância industrial gigantesca. Para você ter uma ideia, o ferro presente no seu sangue, que transporta oxigênio, pertence a esse grupo. Saltando para o outro lado da tabela, encontramos o grupo 17, os halogênios. Eles possuem 7 elétrons na camada de valência e têm uma forte tendência a ganhar um elétron para se estabilizar. Exemplos famosos são o flúor. O cloro e o bromo são elementos altamente reativos, que formam sais com facilidade, como o cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha. Por fim, no grupo 18, temos os gases nobres. Com a camada de valência completa, eles são quimicamente muito estáveis, quase inertes. Hélio, neônio e argônio são exemplos perfeitos. É por causa dessa estabilidade que eles dificilmente participam de reações químicas. Além dos grupos, a tabela também se divide em 3 grandes categorias: metais, ametais e semimetais. Os metais, que são a maioria, são bons condutores de calor e eletricidade, brilhantes e maleáveis. Já os ametais são o oposto, geralmente isolantes, e muitos são essenciais para a vida, como o carbono, o nitrogênio e o oxigênio. No meio do caminho, temos os semimetais, com propriedades intermediárias. Eles são fundamentais para a tecnologia moderna, como o silício, a base para a fabricação de chips de computador e celulares. Agora, algumas curiosidades científicas que mostram como a tabela periódica é fascinante. Você sabia que o carbono é tão versátil que pode formar mais compostos do que qualquer outro elemento? Ou que o hidrogênio, o primeiro elemento, representa cerca de 75% de toda a matéria do universo? E tem mais, muitos elementos acima do número atômico 92, como o urânio, são artificiais, criados pelo ser humano em aceleradores de partículas. Esses elementos superpesados geralmente existem por frações de segundo, mas nos ajudam a testar os limites da física nuclear.
Para você que está no ensino médio ou se preparando para o vestibular, a tabela periódica não deve ser apenas decorada, ela precisa ser compreendida. Quando você entende a lógica dos grupos, dos períodos e do comportamento dos elementos, a química deixa de ser um mistério e se torna uma ciência lógica e previsível. É como aprender a ler o mapa do universo. Se esse vídeo te ajudou nos estudos, deixa o like, compartilha com seus colegas e comenta aqui embaixo o que você achou. E não se esquece de se inscrever no canal para continuar aprendendo ciência de forma clara, profunda e interessante. Valeu! E até a próxima!